você curte ir atrás de filmes tão ruins que são bons, provavelmente já conhece o lendário filme Samurai Cop, dirigido por Ami Shervan, um diretor iraniano que tentou a fama fazendo carreira cinematográfica nos Estados Unidos, mas falhou miseravelmente devido sua total incapacidade em dirigir as cenas de formas minimamente decentes. Caso não conheça, antes de continuar este vídeo, sugiro bastante a análise que fiz em conjunto com o canal de banda larga do filme, que é um dos meus favoritos da minha carreira, e garanto bastante a diversão. Depois continue assistindo este vídeo aqui. Enquanto a história de Samurai Cop já é bem conhecida, a do próprio diretor Ami Shervan permanece ainda bem obscuro para os cinéfilos que gostariam de conhecer mais de sua vida. Até agora, em 2024, só tem uma única foto dele, e em preto e branco. E não é muito difícil adivinhar os motivos. Estamos falando de alguém que veio de um país que vive uma plena ditadura autocrática religiosa, onde informações detalhadas e fidedignas do que acontece por lá já são difíceis de encontrar. Imagina então de um diretor de cinema que para os olhos ocidentais seria alguém que cairia no esquecimento se não fosse um filme de um policial samurai cabeludo bombar na internet pela esculhambação que o filme é. Desde minha análise de Samurai Cop em 2016, em questão de informações oficiais, Ami Shervan continua sendo uma lenda, como um cometa que apareceu brevemente neste mundo, deixou seu legado e se foi. Mas pesquisando nos fóruns alheios, encontrei um relato de um suposto iraniano que perguntou ao seu pai sobre o que ele conhecia do diretor nos tempos que vivia naquele país. Porém, vale lembrar que as informações que direi a seguir vêm de uma postagem no Reddit que diz ter tirado as informações de um livro sobre diretores iranianos. Infelizmente, ele não diz qual é o nome nem o autor desse livro, tornando a fonte apócrifa. Então mantenha-se em mente caso ache algumas das informações incompletas ou se provem posteriormente errôneas. Dito isso, vamos ver qual é a boa. Ami Shervan, ou pelo nome original Ami Hossein Ghaffari, nasceu no Teherã, antiga Pérsia, em 24 de maio de 1929. Após completar o colegial, fez faculdade em atuação e direção de filmes nos Estados Unidos, em Pasadena, na Califórnia. Completando os estudos, ele retornaria à Pérsia no início dos anos 50, onde começaria a exercer seus conhecimentos na área e atuaria em várias peças de teatro e pontas em filmes quaisquer. Pouco a pouco ele conseguia subir no ramo e nos anos 60 ele não só atuava como também roteirizava e era assistente de direção em vários filmes. Ele se destacava devido sua produtividade como cineasta para a época, fazendo cerca de 2 filmes por ano. Os filmes que ele produzia na época eram encaixados na categoria conhecida como filme farce, tradução literal de filme persa. Os filmes eram conhecidos pelo baixo orçamento e se utilizavam da apelação à violência e sensualidade para atrair o público, frequentemente copiando o estilo bollywoodiano do cinema em exageros. Foi seguindo essa fórmula e aplicando o diferencial de ser mais profissional que o cineasta iraniano médio que Ami Shervan foi ganhando mais notoriedade, destacando ter mais atenção aos detalhes de cena e roteiros que seus colegas de profissão, além da qualidade superior à média aos filmes do gênero. Se Ami Shervan era considerado o padrão acima da média na época, quero nem imaginar os ruins.
Amy Shervan chegou a tentar romper dos filmes tradicionalmente baratos, produzindo uma obra sobre Adão e Eva em 1970, com um orçamento mais elevado que o normal, mas que infelizmente fracassou miseravelmente na bilheteria, sendo forçado a voltar aos enlatados filme-farcianos. Assim, ele seguiria sua carreira até um infeliz atentado em 1978, onde fanáticos islâmicos que futuramente comporiam os membros da Guarda Revolucionária Iraniana foram no Cinema Rex em Abadan, na Pérsia, e provocaram um incêndio que causou a morte de mais de 400 pessoas, num movimento contra o cinema excessivamente liberal nos costumes, num prelúdio do que viria a ser a Revolução Iraniana de 1979. Nesta revolução, fanáticos religiosos tomaram o poder no país e fizeram uma grande campanha de conservadorismo, proibindo tudo que era considerado impróprio e afrontava a religião islâmica, como a sensualidade nos filmes, a falta do hijab em mulheres, entre várias outras coisas. Foi nesse contexto que todo o gênero do filme farce foi proibido de ser exibido no país, obrigando Amy Shervan a nunca lançar os 2 últimos filmes que ele fez por lá. E como o que ele mais sabia fazer só afrontava o novo regime ditatorial iraniano, só sobrou a Amy Shervan se mudar para os Estados Unidos e continuar sua carreira por lá, mais especificamente em Los Angeles, na Califórnia. De minha parte, uma decisão lógica. Afinal, por lá, ele teve contato com a galera que estudou com ele e também podia chamá-los para ajudar a fazer seus filmes. O mais notório deles, o nosso querido Robert Z'Dar, o queixudo que marcou o cinema B por fazer diversos papéis de capanga brutalhão. E foi ali mesmo em Los Angeles, a partir de 1987, que Amy Shervan faria 5 filmes, um a cada ano: Hollywood Cop, Killing American Style, Young Rebels, Gypsy e seu último e clássico magnum cocô, Samurai Cop, em 1991. Depois de gastar todo o talento ou destalento no Máquina Mortífera com policial cabeludo, ele se aposentou de vez da carreira cinematográfica, e até o momento o que ele fez depois disso está enterrado nas areias do tempo da história. Só sabemos que ele faleceu em 2006, aos 77 anos, antes de ter a chance de saber do ressurgimento de popularidade na internet do seu filme no ano seguinte, com a infame cena da enfermeira cantando Samurai Cop. Don't worry, I got enough. It's big. I want bigger. E claro, a redescoberta que Matt Hannon ainda estava vivo, com uma postagem de vídeo em 2010, dando sua sucinta opinião do filme. The Samurai Cop still lives. What a fucking retarded film. E o resto, como dizem, é história. Aposto que você deve ter ficado curioso em saber como eram os filmes de Amy Shervan antes de Samurai Cop. Bem, eu assisti todos os filmes que ele fez enquanto esteve nos Estados Unidos, e apesar de dar para zoar todos os seus filmes de uma forma ou outra, eu resolvi escolher para esta edição Killing American Style de 1988. Não só porque tem rostos familiares como Robert Z'Dar em cena, como também para comparar este filme com o clássico Samurai Cop. Dito isso, vamos ver estilo americano, força e poder. Iniciamos com um letreiro que usa o mesmo estilo de fonte nos créditos iniciais como em Samurai Cop, e alguns nomes bem familiares, destacando o Joselito, deixando de cara que a marca registrada dos filmes de Amy Shervan é sempre ser sem noção. É mesmo? É! E o filme começa não com uma cena de ação, e sim com uma entrevista de emprego para capangas, onde o bigodeiro aí vai decidir quem vai fazer o papel da gostosa da gangue no filme.
É bizarro falar isso, mas é a única coisa que faz sentido na minha mente. A primeira é descartada por parecer uma lampreia bêbada dançando. A segunda, apesar de ir bem na apresentação, infelizmente para ela, o cara gosta de mulheres mais voluptuosas, tanto que nem precisou tirar a peça de roupa à seguinte concorrente para rapidamente ganhar espaço na gangue de paspalhões. Logo, ela vira amante do bigodudo, proporcionando a primeira cena gratuita de nudez, que só não se estende mais, pois o empatafodas queixudo com o nome de Tony lembra que o filme precisa ter uma trama para começar de verdade, e planeja sua vilania. I got a big job. Yeah? Zip it up, let's go. Good. Keep it warm, baby. I will. Já vemos a primeira semelhança com Samurai Cop, a frase de efeito que não era originalmente usada pelo Joe Marshall, e sim um mote do próprio diretor, que provavelmente ouviu a frase em algum lugar e gostou para usar como marca registrada em seus filmes. O plano da bandidagem é assaltar uma sorveteria? Não sei se considero a ideia ridícula ou elogio pelo diferencial, pois geralmente em filmes o assalto é um banco, joalheria ou algum galpão com objetos valiosos. Mas pergunto, seria comum a sorveteria ter tal aparato de segurança e contabilidade? Com a ajuda de um segurança corrupto, o tal Joselito dos créditos iniciais, eles entram pela porta da frente e surpreendem os contadores e seguranças da sorveteria, roubando a grana toda. Mas claro, sempre tem alguém para tentar bancar o herói, e isso atrai o restante dos seguranças que tentam impedir o roubo. O problema é que os seguranças são tão eficientes quanto os policiais de uma missão do GTA e são facilmente despachados pela bandidagem, pois são incapazes de cobrir os flancos por estarem todos focados em olhar numa direção só. Cara, parando pra pensar, tinha um total de 7 seguranças guardando a sorveteria. 2 rendidos e 5 mortos. 8 se contar o corrupto. Tem bancos que guardam muito mais dinheiro que não teriam tanta guarda. Com a fuga concluída, o segurança corrupto tenta fingir que tentou pará-los na fuga dando tiros para o alto, mas seu trambique é flagrado por um dos funcionários na sorveteria e, bom perdedor como esse cara é levado em custódia da polícia e delata onde ficou o lar dos bandidos, que, por sinal, resolveu dar continuidade à sacanagem gratuita anterior, mas com o queixudo na cena. Além de ser empatafodas, rouba gostosas. E se essa cena parece similar a algo, é porque sim, é exatamente a mesma situação onde Joe Marshall e Frank Washington interrompem a furunfagem de Okamura para surpreender os capangas, só que dessa vez com policiais figurantes no lugar dos protagonistas. E eu devo amar a falta de continuidade lógica das cenas. Numa cena, Queixudo vê um policial e ele sai da direita para a esquerda para atirar nele. Porém, na cena seguinte, ele claramente só teria como ter surgido da esquerda para a direita. Continuista para quê quando o orçamento é curto? Apesar de ter dado um estrago matando policiais, Queixudo consegue ser capturado pela polícia. Logo, o Bigodeira também é abordado pela polícia no mesmo restaurante onde tem o antológico discurso de Joe Marshall em Samurai Cop. Ele tenta emplacar uma fuga fugindo por um palco de teatro? Parece que cenários interligados nada a ver com o outro já era a tendência antes de Samurai Cop. Aliás, curioso os principais vilões irem em cana, pois já foram 15 minutos de filme e o protagonista nem deu sinal de vida.
parece que a polícia nesse filme quebrou paradigmas e finalmente está sendo eficiente, ao contrário dos típicos enlatados hollywoodianos. Ponto positivo para a abordagem iraniana por subverter esse clichê. A única coisa negativa relatada é que não encontraram o dinheiro roubado. Infelizmente, essa felicidade durará pouco para os tiras, pois um plano de resgate já está em andamento. É uma cilada, Bill. Os policiais são mortos e um dos meliantes é baleado no processo, com o resto da gangue escapando. Queixudo pretende se esconder em algum lugar não esperado pelas autoridades, como um motel ou prédio abandonado, e prefere escolher uma casa de campo para arrombar e usar de abrigo. A infeliz casa escolhida é uma casa de campo onde mora o protagonista da história, John Morgan, o filho pentelho Brandon, sua mãe e uma tia que estão aí de biquíni apenas para atrair mais os olhos do público masculino ao filme. Enquanto pai e filho estão fora de casa para um treino em artes marciais, a bandidagem faz seu ataque furtivo e pega um dos empregados na surpresa. Porém, sabe-se lá por quê, o bigodeira mata o cara na base da bala. E de alguma forma, ninguém ouve esse disparo. Ou a família toda é surda, ou esse lugar é tão violento quanto ouvir tiro a esmo no Rio de Janeiro durante um dia útil. Eles resolvem jogar fora a ideia de furtividade e invadem de frente à vista das mulheres de biquíni que correm e se abrigam. Mas logo os meliantes tomam o controle da casa, trazendo o capanga ferido da cena do resgate e obrigam uma das tias que convenientemente tem experiência como enfermeira a mantê-lo vivo, senão vai matar todos. O plano do queixudo é o seguinte: recuperar a grana roubada que ele escondeu sei lá onde, e para isso ele chama nada mais ninguém menos que a própria mãe para encontrar alguém que tenha chaves de onde está guardada a grana. O pai e o pentelho voltam do treino de artes marciais para virarem prisioneiros em sua própria casa. Sua missão sob livre e espontânea pressão, sob pena de matarem a família se falhar, é achar um médico para tratar o bandido baleado. I know one. Give him the name and the address. Speak up, bitch! I know one. His name is Dr. Fuji. He has a small clinic near the fire station. Get moving. Poxa, até o nome Fuji é reciclado em Samurai Cop? Are you Fujiyama? Yes, I am. Estou percebendo que a Michervan tem sérios problemas de criatividade para nomes e situações em filmes. John consegue trazer o doutor sob falso pretexto de acidente e dispara a estrada fora para evitar não testar a paciência do queixudo, mas termina chamando a atenção da polícia, causando uma perseguição. Sim, eu sei, é a mesma musiquinha usada na perseguição de Samurai Cop. A diferença é que agora o protagonista está fugindo de van dos carros da polícia. Ou seja, vai precisar ser muito maroto na estrada para conseguir despistá-los nesse treco que é mais lento que qualquer carro comum. E sabe-se lá como John conseguiu ficar na dianteira o suficiente para entrar ali sem ser visto e deixar a polícia passar batido, escapando dos tiras. Será que a van tinha turbo e esqueceram de mostrar no filme? O doutor é rendido e trata o bandido com remédios. The bullet's been removed. Your brother stopped bleeding. You can even leave after dark.
Why don't you take the keys to my car? I'm expecting money, and we're getting it tomorrow. Que disposição de tentar dar ordem para alguém armado e estressado. Well, I'll tell you what. We'll leave when I'm good and ready. No more. No more! No more! Oh my God! Goodbye, hero. Not now. Parece que dar tiro de imediato não é uma opção. He's gonna die slow and painful. Não pode matar o herói sem chance de defesa. Tem que dar tempo para ele poder fugir e virar o jogo. É a regra do cinema. Apesar da promessa de uma morte lenta e dolorosa, no cair da noite, John fica dormindo com uma baita dor de cabeça em seu quarto numa boa, assim como o resto do pessoal, deixando apenas esse Zé Ruela fazendo guarda. Parece que o queixudo, além de ter querubismo, tem amnésia. E esse Zé Ruela não tem disciplina de se manter acordado. E pior que isso, só a ideia de que os sequestrados dormem em seus quartos sem serem trancados. Tanto que esse moleque resolve brincar de Metal Gear e consegue quase numa boa tomar a arma do cara sonolento e ir pro quarto dos pais entregar a pistola. Uma pena que isso tudo resulta em droga alguma, pois a bandidagem descobre o garoto e recuperam a peça. Vendo que está lidando com capanga incompetente, Bigodeira chama por reforços para casa, prometendo uma parte da grana. Uma decisão curiosa, visto que a ideia é evitar dar as caras por aí. Confirmando de vez a amnésia do queixudo, ele esquece da promessa de morte lenta ao protagonista e o ordena buscar o dinheiro que sua mãe está levando a um motel longe dali e trazer de volta numa mala, afirmando que depois disso pretende ir embora da casa e deixá-los em paz. O problema para o protagonista é que a polícia está no encalço da pista do dinheiro e um dos capangas capturados cagueta que só a mãe do queixudo saberia a localização da grana. Investigando no cabaré dela, descobrem que ela saiu para encontrar alguém em um motel e fazem ronda no ponto de encontro preparando uma emboscada. John chega ao motel com a maleta, aluga um quarto e é levado para lá por um policial disfarçado, o Netinho de Porrada. Mas seu óbvio amadorismo com as chaves e atendimento levanta a suspeita de John e resolve dar cabo do intruso. Nice try, asshole. Uma coisa curiosa a se notar na coreografia da luta é que, apesar de esculhambada, é bem mais atlético, por assim dizer. É quase como se esse cara fosse uma versão evoluída do Samurai Cop. E faz sentido, pois o ator Harold Diamond lutava kickboxing e dava aulas de defesa pessoal na Califórnia. Com esse currículo, esse talento tinha que ser aproveitado de alguma forma. Com uma arma em mãos, John coleta o dinheiro com a mãe do vilão, sobrando ao protagonista despistar os policiais que tentam prendê-lo. Porém, por alguma razão inexplicável, mesmo sabendo que estavam lidando com potenciais criminosos de alta periculosidade, eles não vão armados, tendo que engajar com o protagonista no corpo a corpo. Olha, tá bom que o golpe nas partes é uma dor que só nós homens entendemos e podem te deixar paralisado de dor, mas eu nunca ouvi falar de alguém desmaiar por levar um chute aí. Netinho de Porrada relata sua derrota à chefia, enquanto John volta à sua casa de campo, mas em vez de ir direto entregar o dinheiro, ele esconde a grana nos fenos do celeiro e descobre o seu empregado morto, aquele que ninguém tinha escutado morrer no tiro? Ué, mas o queixudo não tinha mandado esconder o corpo do cara sob os fenos?
O bigodudo fez corpo mole e não obedeceu ao queixudo? Ou o corpo do morto teve espasmos pós-mortes e foi parar aí? O espectador que escolhe a sua explicação mental parece incoerência de roteiro. Depois disso, John furtivamente... Ah, vá, pô! Vá pro quinto dos infernos que ele acertou esse arremesso! Nem se fosse um arremessador de pesos profissional, ele teria a precisão de fazê-lo assim de primeira. Isso sem falar do barulho da arma batendo nas telhas que deveria chamar a atenção dos sequestradores. Mas como o roteirista é amigo dos mocinhos, ele deixou esse detalhe passar batido. John chega com a maleta e diz que caiu numa cilada, alegando que nem o dinheiro ou a mulher estavam lá. E mostrando como prova da alegação, entrega a chave da maleta e a corrente que estavam com ela, fazendo-os acreditar que foram enganados pela mãe do queixudo. Enquanto os bandidos discutem o que fazer com esse engodo, John usa a ajuda de seu filho para ir buscar a arma no telhado. E de novo, a bandidagem tem problemas sérios em colocar os sequestrados num quarto trancado. Fico surpreso como diabos não conseguiram pular pela janela e escaparem daí de uma vez. Enquanto uma das moças distrai um dos capangas com sua beleza para evitar flagrante, o garoto claramente não tem como alcançar a pistola, mas com a ajudinha do editor do filme, agora ele consegue pegar a arma. E chegou a hora de mandar chumbo. Agora sabemos quem ensinou os capangas de Samurai Cop a morrerem naquele filme. O garoto comemorando como se tivesse passado uma fase difícil num jogo é impagável. Tá vendo, capangas debiloides? Isso que dá vocês não deixarem pelo menos um dos sequestrados no andar de baixo como refém, caso alguém em cima tentasse esse tipo de rebelião. Give me the gun! Give me the gun! Can you use it? No, but I'm going to kill them. Japanese style! Doc, you go to the window. I'll kill him. American style. He said it! Não, mas foi quase lá. Queixudo troca tiros com John enquanto Bigodeira tenta flanquear, mas é avistado e logo despachado apropriadamente. Vendo que a casa caiu no sentido figurado, Queixudo e seu capanga recém-curado resolvem dar o fora dali. Os reforços que o Bigodeira chamou por telefone chegam apenas para que a conclusão tenha a obrigatória sequência final de ação. John persegue os malfeitores que encontram seus reforços, iniciando o tiroteio final. O protagonista, protegido pelo roteirista, consegue trocar tiros com os meliantes sem precisar pegar cobertura, pois os bandidos treinaram na academia de tiros dos Stormtroopers. The fire's over here. Queixudo, vilão típico covarde como é, pega um garoto como refém e exige que o protagonista entregue as chaves do carro dele para que ele fuja, pois a polícia aparecerá a qualquer instante. Porém, ele não cede às exigências, elimina o capanga ferido e só sobra o Queixudo para dar conta. A polícia chega e exige a rendição do Queixudo, mas com o garoto como refém, nosso herói toma a decisão mais coerente e inteligente possível para salvar o garoto. Please don't hurt him. Let's do it man to man. What do you say? Why not? E por incrível que pareça, o Queixudo aceita essa babaquice em vez de cair fora dali. Mas sabe o que é pior?
A polícia não só aceita quieto o pedido do protagonista do desafio mano a mano com o queixudo, como fica de plateia assistindo sem fazer nada. Vai te lascar! Polícia nenhuma de qualquer lugar do planeta Terra iria deixar um civil dar ordens neles, ser negociador de sequestrador em situação de refém e muito menos sair na porrada com ele. Só filme tosco mal escrito para conseguir uma proeza dessas. Óbvio que John ganha a briga, e como vilão em filme de ação não pode terminar filme vivo nem atrás das grades... Seria legal ver como vão escrever no relatório da polícia que resolveram deixar acontecer uma trocação de socos entre esses dois só para o entretenimento dos tiras. Mas sabe o que será interessante também? O garoto que foi feito refém é filho daquele empregado que foi morto e jogado no celeiro. Para apaziguar a perda, nosso herói resolve entregar o dinheiro do roubo da sorveteria para ele e sua mãe. Apesar do gesto compreensível de afeto ao garoto, duvido que a polícia deixaria que dinheiro roubado fosse usado para indenizar a família de vítimas dessa forma. Quero ver você escrever isso no relatório também. E aqui concluímos essa tralha menos conhecida de Ami Shervan. Vendo esse filme, parece que realmente é um grande ensaio para o mais notável e infame Samurai Cop. Várias semelhanças no desenrolar da história que já foram mostrados, começando pelo próprio protagonista ser um troglodita cabeludo que supostamente sabe artes marciais, apesar que esse aqui realmente demonstra em breves momentos algum conhecimento de luta, ainda que mal executados. Além disso, temos os cenários reaproveitados que dão um ar de familiaridade a Samurai Cop, como a casa do vilão, o restaurante, entre outros lugares. Como Ami Shervan tinha pouco orçamento em seus filmes, era comum ele reaproveitar os locais e também os veículos como essa van. E também ele reaproveitou várias trilhas sonoras desse filme para Samurai Cop. I'm a cop. Já o filme em si não tem nem a metade da graça do infamigerado Samurai Cop. As cenas de ação são mundanas no seu melhor e toscalhonas na pior das hipóteses. Fora talvez a cena de morte do Manela gritando o nome do vilão ao morrer, não há aquela quantidade absurda de cenas cômicas memoráveis que a gente não cansa de relembrar e rir em Samurai Cop, como a bronca do chefe, a luta com Yamashita e Okamura, a voz exagerada de Fujiyama, Get the hell out of my face! as atuações sofríveis, mas cômicas, Oh, I got a lot of shit on you. diálogos absurdos, I want him dead! I want his head cut off and brought here! I want his head on this piano! e por aí vai. Aqui, quase todo mundo entrega as falas sem ser dignas de nota, com exceção do próprio Robert Z'Dar, que tem certo profissionalismo em cena, onde suas caretas sempre se destacam, mas mesmo assim ficou limitado a diálogos fracos nada chamativos. O irônico é que, por talvez ser menos zoado, é que seja possível dizer que este filme, tecnicamente falando, seja menos incompetente que Samurai Cop. Ou seja, parece que com o passar do tempo, Ami Shervan foi desaprendendo a fazer filmes e piorando, tal como Irving Allen após Inferno na Torre, com a diferença que seus filmes, pelo menos nos Estados Unidos, nunca terem sido bons. Isso é o que acontece quando você acha que tudo o que precisa para fazer sucesso em filmes de ação baratos é colocar mulheres bonitas, nudez gratuita e ação feita de qualquer jeito, achando que já vai garantir bilheteria o suficiente para dar lucro. Pode até talvez ter funcionado lá na Pérsia, mas não aqui nos Estados Unidos. Não é à toa que Ami Shervan vai entrar para sempre para o hall dos piores diretores da história do cinema.
Por mais que ele tenha se esforçado, sua falta de talento e visão não lhe permitiram criar um filme memorável que não seja pela sua ruindade. E em vez de criar um magnum opus de orgulho, criou um magnum opus chamado Samurai Cop. Ainda sobrou 3 filmes do Amichervan nos Estados Unidos que poderia analisar, mas já advirto que não serão mais divertidos que qualquer análise que você vê de Samurai Cop ou mesmo a assistir ao próprio filme. Porém, se o público muito quiser, eu posso me esforçar e fazer uma análise desses 3 filmes restantes. Dito isso, até a próxima!